eu sempre recebo perguntas do tipo: Jonathan, quando que eu devo largar a CLT? Quando que eu posso pedir as contas do meu emprego? Mandar o meu patrão ir naquele lugar e sair do emprego e entrar no day trade? Nesse vídeo aqui eu vou falar toda a minha opinião sincera sobre isso, tá? Vou dar o meu ponto de vista, o que você deve fazer. Então se liga nesse vídeo até o final, não saia daí. E aí, aqui é Jonathan Souza. Vamos partir do primeiro ponto. Então vamos começar pensando da seguinte maneira. Como eu pensei lá atrás e eu falo sempre isso pra galera, tá certo? Então vamos pensar que você vai entrar no day trade, você está montando uma empresa, tá? Você tem que tratar dessa maneira. É muito interessante você tratar dessa maneira e eu acho que é o melhor jeito de você entender o que está acontecendo. Você, na verdade, você não está entrando no day trade, você está montando uma empresa e essa empresa, você vai ser o dono e você vai ser o único funcionário que vai ter nessa empresa. O que essa empresa faz, Jonas? Essa empresa ela compra e vende um ativo. Ela está sempre comprando e vendendo. Ela pode comprar aqui embaixo e vender aqui em cima. Ou vender aqui em cima e comprar aqui embaixo para obter lucro para a empresa. Então, partindo desse ponto, o que eu acho muito válido a gente ressaltar nesse vídeo aqui é que eu já montei várias empresas, algumas eu fechei e outras eu quebrei. Então, por exemplo, se eu pegar as empresas, duas empresas que eu tive, uma delas é uma pizzaria que eu montei, uma pizzaria, e a pizzaria tinha bastante funcionário, só que eu dependia 100% dessa pizzaria. Uma pizzaria no shopping, cheguei a ter 16 funcionários e eu dependia 100%, eu não tinha outra coisa, eu não tinha outra fonte de renda. Toda empresa que você monta, ela leva pelo menos um ano para você começar a faturar alguma coisa. Geralmente toda empresa, qualquer empresa que você for montar, é dessa maneira, né? Não sei se você já ouviu falar, quando você vai montar uma empresa, você tem ali, por exemplo, 8 meses para você ter o retorno do capital, ou então um ano para você ter o retorno do capital, é mais ou menos isso. Então, quando eu montei essa empresa, eu dependia 100% dela. Então, eu não poderia estar pegando grana dela e eu precisava da grana. Então, isso foi um dos erros que eu cometi quando eu montei essa pizzaria. E aí, conforme foi passando o tempo, o que acontece? Como eu não tinha outra fonte de renda, eu tinha que depender daquela empresa. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tirar meu salário de qualquer forma. Então, eu tirava aquilo que não podia ser tirado. Então, eu e meu sócio estava tirando, inclusive eu tinha até um sócio também, tirando aquilo que eu não podia tirar. Então, a empresa, muitas vezes, no começo, toda empresa, no começo ela não vai dar lucro. Ela vai fechar um mês negativo, vai fechar mais um outro mês negativo, mais um mês negativo, até começar a dar uma grana. Então, assim, se você for montar qualquer empresa hoje, eu falo para você, cara, é o seguinte, você tem que ter um capital para você aguentar essa empresa dar certo, para você aguentar chegar o momento que ela está te dando lucro. Então, não adianta você montar qualquer negócio se não pensar numa margem para você sobreviver naquele período. Então você tem que ter uma outra fonte de renda ou então um dinheiro no banco. Por exemplo, você vai montar uma empresa aí de 100 mil reais, né? Se você gasta aí 10 mil reais por mês, por exemplo, né? Você gasta na sua casa 10 mil reais por mês para sobreviver com sua família e aí durante um ano você vai gastar 120 mil. Então, para montar a empresa não é só 100 mil, estou dando exemplo aqui, tá, galera? É 220 mil que você tem que ter. Então você tem que ter uma grana por mês para você ir aguentando e a outra grana para você montar a empresa. Então o que eu digo é o seguinte, a galera que vai sair da CLT, você tem que ver uma coisa, você tem que prestar atenção quanto de dinheiro você vai ter de acerto, né? Esse acerto dá para você colocar uma grana no day trade e, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ah, Jonathan, eu tenho as contas que eu tenho todo mês fixa em casa dá 2 mil reais. Para você ficar tranquilo, você precisa ter aí praticamente vamos falar uns 8 meses aí dos 2 mil reais por mês ali para você sobreviver, para você não tirar nada do day trade. Então você vai ter que ter aí na conta
16 mil reais. Então você tem que ter 16 mil para você ficar 8 meses aprendendo, né? Aprendendo day trade e mais a grana do day trade, tá? Então, por exemplo, eu vou começar com R$1.000 no day trade. Então você tem que ter R$1.000 só para day trade e 16 mil para você estar sobrevivendo. Mas olha só, presta atenção numa coisa aqui. Você não vai poder quebrar esses R$1.000. Se você quebrar a conta, o que vai acontecer? Você vai ter que pegar da grana que é para você sobreviver os 8 meses. Então você tem que pensar assim, ó, vou começar com 1.000, então vou ter mais um caixa. Vai lá, um caixa de R$5.000, ou de 2, ou de 3, sei lá, para deixar, vamos supor que eu quebro esses R$1.000, essa conta. Eu tenho mais uma chance, eu tenho mais uma. Então cada caixa que você deixar de reserva vai ser uma chance a mais que você tem para sobreviver até você começar a ganhar dinheiro. Galera, toda empresa que você for montar, não falando agora de day trade, você precisa fazer essa continha que eu estou fazendo aqui. Isso é normal, galera. Se alguém falar que você vai montar uma empresa e logo no primeiro mês você vai ganhar dinheiro, isso é ilusão. Isso pode até acontecer. E se você montar uma empresa e você já tiver lucro logo no primeiro mês, o que está acontecendo? Na verdade, você não está ganhando dinheiro, você não está lucrando ainda. Você está simplesmente pegando o seu capital de volta. Você começou a pegar seu capital de volta. Já no day trade, né, a gente não sabe quando que você vai começar a pegar o seu capital de volta. Pode ser que no primeiro mês, você fique positivo, no segundo você fique negativo. Pode ser que você comece a empatar até você começar a aprender e aí começar a ter o retorno do seu capital e aí você começar a receber realmente o seu lucro no day trade. Então isso é muito importante a gente levar tudo isso em consideração. Partindo desse ponto de que você tem que ter uma grana lá, não sei se vai ser o seu acerto, não sei o que vai ser, você tem que ter uma grana de reserva para você estar sobrevivendo pelo menos aí 8 meses, galera. Eu indico pelo menos 8 meses você sobreviver para você, por exemplo, ter essa grana é a grana que vai pagar. Se você paga um aluguel, não sei, é a grana que vai pagar o aluguel da sua casa, vai pagar a parcela do seu carro, vai pagar a luz, vai pagar a água, vai colocar a compra do mês, né? Então, você tem que ter pelo menos o básico ali para você sobreviver, tá? E essa grana, ela vai garantir todos os meses você tendo esse básico aí para você não ficar doido no day trade, para você não pesar o psicológico. Porque no day trade, nós somos profissionais de alta performance, a gente precisa de ter uma cabeça tranquila. Você não pode ficar no day trade. Se você entrar no day trade e ficar com aquela neura, não, eu vou ter que fazer grana aqui para me pagar minhas contas, senão eu vou passar fome, senão eu vou ficar devendo meu aluguel. Você não pode ficar com esse emocional no day trade. O day trade, a sua mente tem que ficar livre para fazer a operação, livre para aprender, livre para ir para frente. Então, se você vai sair da CLT, você tem que ter sim a grana para você sobreviver. Então, o erro meu lá na pizzaria, quando eu montei a pizzaria, foi eu depender, um dos erros, tá? Foi eu depender 100% daquilo. Nos primeiros meses não dava dinheiro, fechava negativo. Pagava todos os funcionários, pagava o aluguel do shopping, fazia ali a compra da matéria-prima e aí ia ver, não tinha dinheiro, estava negativo. E aí eu tinha que pegar o dinheiro que tinha lá de giro para me sobreviver. E eu não poderia estar fazendo isso. Então é um erro que eu cometi lá atrás. Então assim, se a gente partir desse ponto, que acho que é o mais certo, o que você tem que fazer? Você tem que ter, primeiro, saber quanto você vai pegar de acerto na CLT. Eu vou pegar X. Esse X, faça a conta. Se pelo menos 8 meses você consegue pegar essa grana e pagar todas as suas despesas. Então, galera, primeiramente, você tem que ter esse planejamento. A gente precisa de ter planejamento na vida. Sem planejamento, você não vai chegar a lugar nenhum. Primeira coisa que você tem que fazer, galera, é isso. Se você tem as suas coisas tudo bagunçada, se você não sabe o tanto que você gasta por mês, você gasta mais do que você ganha. Então, peraí, você precisa primeiro ter uma instrução financeira. Primeiro você tem que ter essa educação financeira. Primeiro você tem que entender uma coisa, você tem que sentar, colocar no papel o que eu gasto por mês, o que eu ganho por mês. Pegar essa informação, se você está gastando mais do que você ganha,
Pera aí, você já está errado daí. Você já não vai poder ir para o day trade. De maneira nenhuma. Você tem que primeiro arrumar isso na sua vida. Primeiro você tem que gastar menos do que você ganha. Senão, se você for para o day trade dessa forma, você já vai tomar pancada. Infelizmente, eu tenho que falar isso porque eu estou sendo sincero, o mais sincero possível nesse vídeo, tá? Então, galera, é o seguinte. Se você sabe quanto que você gasta, o quanto que você ganha, põe num papel todas as suas despesas. Ó, dá um X por mês, 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil, não sei. Então, quanto que é meu acerto? Meu acerto é X. Eu divido isso em 8 meses. Tá sobrando a grana do day trade? Tá. Essa grana, vamos supor, sobrou ali 30 mil reais pro day trade. Divide em caixa. Não precisa começar com 30 mil reais. Começa com 1.000. Divide em 30, caixa de 1.000. Vai aprendendo. Quebrou 1.000, pega mais 1.000. Daqui a pouco você vai começar a subir, vai começar a escalar, sua mente vai ficar boa, vai começar a ficar positivo. Eu não vou contar uma historinha de fada aqui para vocês. O day trade, ele é um trabalho que você é um especulador e você pode ganhar e pode perder. Mas quando você ganha mais do que você perde. Mas você tem os dois lados da moeda, você ganha e perde no day trade. E aí quando você começar a ganhar mais do que você vai perder, o que vai acontecer? Você vai começar a subir esse degrau, E aí vamos supor que passou 6, 7 meses, você já vai começar a ver uma grana do day trade. Você já vai começar a estar pagando DARF. Está começando a ficar positivo ali, o que você vai fazer? Você vai ficar mais tranquilo, porque já está normal isso aí. Já está normal esses ganhos. E você está tranquilo. E aí o que você começa a fazer? E daí você já começa a fazer uma outra renda. Você já começa a comprar ali ações. E aí é um assunto para outro vídeo. Começa a comprar ações para ganhar dividendo no futuro. Que é isso que eu estou fazendo. Eu estou na fase que eu estou fazendo o meu patrimônio em ações. É a fase que eu estou agora, galera. Fazendo patrimônio em ações. Então é isso que você deve fazer. Depois que você passou da fase que você começou a ganhar a grana, que você começou a ter aquele retorno, essa grana você já vai começar a fazer o aporte ali. Agora, se você chega em mim e fala assim, Jonathan, mas eu não tenho acerto, esse acerto não dá. Então você tem que ter uma outra renda. Você precisa fazer uma outra coisa. Ah, eu quero sair da CLT, mas eu quero ir para o day trade, mas não tem, essa grana não dá. É só a grana do day trade, não dá para pagar por mês. Então o que você tem que fazer? Arrumar uma outra coisa para fazer. Faça um plano na sua vida. Eu já fiz isso e dá muito certo. Planeja o que você vai fazer. Se o seu alvo é chegar no day trade, então passe por outros lugares. Por exemplo, você está lá trabalhando, só que você quer fazer day trade, mas não tem dinheiro para sair do emprego. Faça alguma outra coisa, venda uma coisa. Venda ali, sei lá, começa a vender. Quando eu trabalhava, eu comecei a comprar relógio, né? E comecei a revender relógio. Fiz uma grana boa lá no meu trabalho. Quando eu ainda estava no trabalho, eu estava vendendo algumas coisas para fazer dinheiro, para me começar a sobreviver, para me cair no day trade. Então, se você faz uma outra renda que paga pelo menos algumas contas suas, aí você pega uma outra grana. Por exemplo, o seu acerto não dá para pagar os 2 mil por mês, que é o que você gasta, né? Ah, mas dá para pagar 1.000 até 8 meses, dá para pagar R$1.000 por mês. Os outros R$1.000, o que você faz? Começa a vender alguma coisa, faz uma outra renda, né? Começa a fazer alguma coisa, por exemplo, cadastrar no iFood, faz um lanche à noite, a hora que você sai do seu trabalho, você chega em casa, faz alguma coisa em casa para vender para fora, ou então vende coisas por exemplo, compra coisa da China, faz um dropship, faz alguma coisa, mas você tem que fazer alguma coisa. O importante é você tomar atitude. Planeje primeiro, sente, trace no papel, coloque no papel, tire da sua mente, coloque no papel o que você vai fazer e comece a fazer a partir de hoje. Já começa, dá o primeiro passo. Vou começar a fazer isso porque daqui eu vou pro day trade e eu pretendo fazer isso para depois eu ter isso. Então você tem que planejar tudo isso, todos esses passos. Você tem que articular, tudo é articulado. Então, até agora eu falei o que você tem que fazer, galera, fora do day trade. Já no day trade, o que você precisa fazer? Também um planejamento para o day trade. Não adianta nada você fazer todo esse planejamento para você sair da CLT, mas você pega ali e faz o day trade de qualquer jeito, começa a perder dinheiro no day trade, não adianta nada.
Então todo o seu projeto tem que estar traçado, tanto aí na sua vida financeira, quanto dentro do day trade, quanto nessa empresa. Então se você for montar uma empresa, por exemplo, você tem que saber o que você vai fazer nessa empresa, o quanto você está investindo, quanto você quer chegar ali, quanto que você tem que fazer ali, qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu limite de perda nessa empresa. No caso o day trade, qual que é o seu limite de perda diário do day trade? Então você pode colocar lá as suas caixinhas, R$1.000, mais 1.000, mais 1.000, mas dentro desse 1.000 você tem que traçar ali quanto que eu posso perder, qual que é o máximo que eu vou perder dentro de um dia. Então eu posso perder isso. Aí você perdeu, bateu ali, acabou. Outro dia começa de novo e assim vai para frente. Você que chegou até aqui, se você quiser um plano bem traçado, uma rota traçada, uma comunidade que vai te dar todo esse norte, uma comunidade de traders que vai traçar a sua rota para o objetivo que você quer alcançar. Lá dentro dessa comunidade existe uma estratégia bem montada, com pontos de decisão de entrada no trade, onde você vai colocar seu stop, qual que é o seu limite financeiro diário, planilhas bem elaboradas para você colocar ali o seu dia a dia, o diário de trade. Isso é tudo muito importante. Eu tenho uma comunidade chamada Bulls Trade, tá? Bulls Trader é uma comunidade de trade que tem todo esse passo a passo. Tem alguns projetos a serem postados, 3 aulas por semana ao vivo, operando junto com o trader. São uma aula semanal com toda a informação da semana, passando muito conteúdo pesado. Um grupo do Telegram passando informações diárias do mercado. Tudo isso dentro de um pacote, estratégia bem montada, plano de voo, planilha, todo o cronograma, toda semana, junto, todo mundo indo para frente com um projeto financeiro aí dentro do day trade, projeto dentro dessa estrutura. Então você precisa cair para dentro desse projeto. Está aqui embaixo na descrição desse vídeo, clica aí no link e cai para dentro. Você vai ver que você vai ter um norte, tá? É o primeiro passo que você tem que dar. Já ter o que você vai fazer no day trade. E aí você faz todo esse planejamento da sua vida para você sair da CLT. Uma empresa bem organizada, bem traçada, já sabendo onde você vai, onde você quer chegar, da onde você vai sair, o que você pode, qual que é o seu limite. Já deixando tudo isso bem traçado, você fica tranquilo para traçar o seu plano para a saída da CLT ou saída da onde você estiver. O primeiro passo que você vai dar, você tem que dar com muita clareza em todos os aspectos. Então, se você quer o seu plano de trader bem traçado, bem alicerçado, numa comunidade que tem toda a infraestrutura para isso, para você realmente ter resultado, para você realmente ir para frente, para você saber qual caminho você deve tomar no day trade. Então clica aqui embaixo na descrição e cai para dentro. Se você gostou desse vídeo, se fez algum sentido para você, ou se você está começando a ter resultado com essas informações aqui, eu quero que você comenta aqui embaixo que eu vou conversar com você, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Fui. Valeu!